Boa noite a todos. Meu nome é Rubim Diel, eu sou conselheiro do Clube de Engenharia e chefe da divisão técnica de petróleo e gás do clube. Nós estamos promovendo um ciclo de palestras sobre petróleo e gás e enfocando os temas que são mais relevantes nesse momento, alguns deles muito urgentes, e essa é a primeira palestra de um ciclo que a gente pretende ter de 2 a 4 palestras mensais. Hoje nós vamos debater a implantação do PPI, o preço de paridade de importação, que gerou essa alta de preços dos derivados no Brasil, e a nova política de preços de derivados de petróleo, o desmonte da Petrobras, encarecimento dos combustíveis e seus reflexos na economia nacional. Nosso palestrante é Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo aposentado da Câmara dos Deputados, ex-engenheiro da Petrobras, onde trabalhou no Centro de Pesquisas, PhD na área de petróleo da Universidade de Cranfield, na Inglaterra. Para dar continuidade, eu gostaria de passar a palavra para o representante da direção do Clube de Engenharia, que é o nosso vice-presidente, Márcio Patusco, para dar as boas-vindas pelo clube. Por favor, Márcio. Ok, Rubinho, obrigado. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, agradecer ao Paulo César Lima a gentileza de participação nesse evento, né? Vale dizer, né, que essa iniciativa é da Divisão Técnica de Petróleo e Gás, como o Rubinho mesmo disse, né? Ele é o chefe dessa divisão técnica do clube. Nós temos atualmente 20 divisões técnicas aqui no clube, né? E essa iniciativa ela se alinha, né, com as discussões técnicas e políticas que o clube tem como objetivo fazer, né? Por toda a sua história, o clube exatamente levantou os problemas de cada setor, né, durante toda a sua existência, né? O clube atualmente está fazendo, né, em dezembro desse ano, 141 anos de existência, e o clube vem atuando em ocasiões bastante significativas da nossa história, principalmente em história na engenharia e até dentro da sociedade, né? Vale a gente lembrar, né, a abolição da escravatura, né, o Direta Já, passando pela campanha, né, do Petróleo é Nosso, né, a criação da Petrobras, né? Então o clube atuou nisso, apoiou, né? Mais recentemente, né, nós tivemos uma campanha de banda larga é um direito seu, né? Era uma iniciativa de fazer com que o Ministério das Comunicações e a Anatel disponibilizasse acessos banda larga para todos, e essa campanha continua até hoje, né? E o que nos preocupa aqui hoje, né, é essa situação da Petrobras, né, empresa modelo da engenharia nacional, né, e que essa apresentação vai nos ajudar a entender melhor, né, tudo o que vem acontecendo com a Petrobras, né, como o Rubim falou aí no início, né, entender esse novo modelo de custos, né, que faz com que a gasolina esteja muito alta, e o próprio desmonte que vem acontecendo com a Petrobras, que é uma coisa que, na verdade, nos estarrece, né? Pelo que vem acontecendo numa empresa que tem reconhecimento mundial, né? Então, é isso que vai nos ajudar a entender todos esses aspectos, inclusive nas palestras que o Rubim está pretendendo fazer também, exatamente para aprofundar essa compreensão. Então, eu passo a palavra ao nosso palestrante, né? Não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, ou você, Latigé, o próprio Rubim, e, se não for o caso, passamos a palavra para o Paulo César, para ele nos ilustrar aí com a sua palestra a respeito do assunto. Alguém tem alguma colocação a fazer? Se não tem, vamos direto para a palestra. Não. Ok. Ok, Paulo César, os microfones são seus, microfones e as câmeras.
acabei saindo da Petrobras em 2002, fui aprovado em concurso de consultor legislativo no Senado e na Câmara, né? E acabei deixando a Petrobras e passei também a trabalhar bastante com energia, de uma maneira geral, com recursos minerais, né? Mas no Congresso sempre muito ligado a petróleo, né? Então, eu posso dizer que estou aí com os 42 anos aí de petróleo, né? Boa parte só com petróleo mesmo, mas também diversificando um pouco aqui no Congresso Nacional, né? A história da Petrobras é fantástica, né? O maior projeto, né, que esse país, né, já construiu, na minha visão, tá certo? Ela começou lá, né? Aquelas discussões do petróleo é nosso, todo aquele movimento na década de 40, depois a criação propriamente dita, com a Lei 2004/1953, né? Aí surge a Petrobras, né? Constrói realmente um parque extraordinário de refino, né? E cria subsidiárias e atuação em petroquímica com a Petroquisa, em mineração com a Petromisa, na área internacional com a Braspetro, na distribuição com a BR Distribuidora. É uma empresa fantástica, muito apoio ao Proálcool, né, na época da implantação do Proálcool, né? Então, a Petrobras é uma coisa assim extraordinária, né? E até eu costumo brincar com os amigos da exploração e produção, né, que eu e o Latiger somos da exploração e produção, que lá na década de 80 a gente trabalhava no prédio 20 lá do SEMPES, que era um prédio lá no fundo, né? E a coroa central do SEMPES era a área de abastecimento, né? Então, a atividade refina era importantíssima na Petrobras, né? Então, quando alguém diz hoje que a Petrobras é uma empresa de exploração e produção, né, realmente não conhece o passado da Petrobras, né? O passado da Petrobras é fantástico em todas essas áreas que eu citei, né? E foi construído principalmente em cima do monopólio estatal do petróleo, que era exercido pela Petrobras, né? Nós tivemos uma grande, então, mudança, né, no modelo brasileiro, com a emenda constitucional de 1995, depois com a Lei do Petróleo, em 1997, a Lei 9478, que acabou com o monopólio executivo da Petrobras, né? A partir desse momento, as coisas começaram a realmente mudar bastante, né? Então, até esse período, a Petrobras tinha como missão garantir o abastecimento nacional de derivados de petróleo ao preço mais baixo possível. Essa era a missão institucional da Petrobras, né? Estabelecida pela Constituição e pela lei, né? Com essa grande mudança que houve, né, seguiram-se outras mudanças, né? Em 1998, né, começa a haver, então, a abertura de capital da Petrobras para estrangeiros na Bolsa de Valores do próprio Brasil, né? Depois veio 2000, veio o lançamento das ADRs na Bolsa de Nova York, né? Então, a Petrobras muda completamente, né, o perfil, né, do seu capital social, né? Tanto é que hoje a União e o BNDES têm 36%, 37% do capital social. Os estrangeiros têm 43%, né, do capital social da Petrobras e o restante de brasileiros acionistas, né? Mas a gente vê que realmente a Petrobras deixa de ser aquela empresa dominada, né, controlada realmente pelo Estado, monopolista, e com acionistas só brasileiros, né? Essa mudança, de certa forma, me levou a sair da Petrobras, né? Não foi só isso, mas muitos motivos me levaram a sair da Petrobras, mas esse aí, com certeza, foi muito importante, né? Quando eu peço demissão da Petrobras, porque eu não estava me sentindo mais servidor público, né? Eu sempre tive o espírito de servidor público e, na época do monopólio, eu me sentia um servidor público dentro da Petrobras, sempre com a visão de país, né? E não com essa visão de curto prazo, de lucro e tal. Mas o fato, então, é que a gente tem uma grande mudança, né? E com essa mudança, né, se a gente pegar o governo Fernando Henrique Cardoso, né, a gente vê já uma grande mudança no perfil da Petrobras. Antes mesmo do governo Collor, já foram as privatizações, né? A gente teve a privatização de várias empresas coligadas
da Petroquímica, foi privatizada grande parte da petroquímica, os polos petroquímicos, Copesul e Copel, foram privatizados, foi privatizada a Intelbras, né? Então, já começa no governo Collor a haver uma grande mudança, né, no perfil de atuação da Petrobras, né? Tanto é que a última grande refinaria da Petrobras foi inaugurada, antes agora da Abreu e Lima, foi a refinaria do Vale do Paraíba, a Revap, em 1980. Né? Você vê que de 80 até a entrada do segundo trem de refino, do primeiro trem de refino da Abreu e Lima, em 2014, e uma pequena refinaria, Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, os investimentos em refino realmente não foram grandes. Né? E, de certa forma, até não vou criticar, não, porque realmente a nossa busca era para a autossuficiência em petróleo, e ela veio, né, em 2007, a autossuficiência em petróleo, mas aí já realmente com poucos investimentos em refino. Né? Em 2003, com o governo Lula, né, com o governo do PT, já há realmente uma mudança muito positiva, né, e uma retomada dos investimentos da Petrobras no refino. E também em fertilizantes. Né? Eu não mencionei, mas antes também tinha a Petrofert, uma subsidiária que foi criada, foi privatizada no governo Collor, mas a Petrobras ainda manteve 2 fábricas de fertilizantes, na Bahia e Sergipe, e uma fábrica de fertilizantes no Paraná. Né? Mas aí houve a retomada do investimento em refino, investimento em novas unidades de fertilizantes nitrogenados, né? E também veio a grande descoberta do pré-sal. Né? Então, o Ricardo Latiger, o doutor Estrela, né, foram muito importantes aí, né, nessa descoberta do pré-sal. Né? E aí o Brasil realmente muda de patamar. Né? O Brasil, com a descoberta do pré-sal, ele passa a entrar no rol dos países que têm os poços mais produtivos do mundo. Né? Então, se a gente pegar hoje, né, o campo de Búzios, por exemplo, ele tem produções aí iniciais de 50, 60 mil barris por dia, que nem a Arábia Saudita tem, que nenhum país tem. Então, é o campo mais produtivo do mundo. E com reservas aí da ordem de 12 bilhões de barris, só o campo de Búzios. Né? Nós temos também no regime de concessão, que foi descoberto, né, lá na 2007, 2008, que é o campo que chamava Lula, hoje é Tupi, também um campo de 8 bilhões de barris, também de altíssima produtividade, o campo de Sapinhoá, o campo de Atapu, de Sépia. Né? Então, a Petrobras muda. E torna-se já uma grande exportadora. A Petrobras hoje, com a descoberta do pré-sal, o Brasil já é o 7º maior exportador de petróleo do mundo e vai chegar a 4º. Né? O Brasil só vai ficar atrás aí da União da Rússia, né? Da Arábia Saudita. Talvez chegue até em 3º. Né? Os Estados Unidos é grande produtor, mas é importador líquido de petróleo. Né? Então, o Brasil pode ficar só atrás realmente da Arábia Saudita e da Rússia, dado o potencial do pré-sal. Né? Eu penso que o governo do Partido dos Trabalhadores ele não conseguiu enxergar a dimensão que era a descoberta do pré-sal. Né? E eu sou realmente crítico. Né? Eu tenho críticas aí à legislação brasileira, apesar da introdução do regime de partilha de produção. Né? Mas houve, então, essa mudança no regime fiscal, né? Foi introduzido o regime de partilha, mas na área de abastecimento não houve mudança do marco legal. Né? O Fernando Henrique, com a lei do petróleo, né, deixa os preços dos combustíveis livres no Brasil. Né? Com os preços livres, as empresas que vendem derivados no Brasil podem praticar o preço que quiserem. Né? Isso, para mim, não é compatível com o histórico do Brasil e nem com a situação do Brasil de hoje. Né? A Petrobras, né, na época, no início do governo Lula, era um agente dominante. A Petrobras construiu seu parque de refino em cima de monopólios regionais. Então, a gente tem um monopólio regional no Rio Grande do Sul, com o terminal lá, o TEDUT,
a refinaria Alberto Pasqualin, né? E a gente tem um monopólio regional em Santa Catarina e Paraná com a Repar, um monopólio em Minas com a Regap, na Bahia, né? com a Relan. E a Petrobras não tem só a refinaria, ela tem os dutos e tem os terminais, né? Então, por exemplo, se você não consegue entrar, por exemplo, no mercado da Bahia se você não tiver acesso ao terminal Madre de Deus, porque o porto lá de Aratu é muito pequeno. Residualmente, você pode até fazer importações. E aí, com esse modelo, né, onde você tem monopólios regionais, você precisaria ter preços regulados. Por quê? Porque você tem a Petrobras como um agente dominante, com 98% do refino, e podendo praticar o preço que quisesse, né? Porque a lei realmente, a legislação do Fernando Henrique não foi alterada, né? Eu propus muitas alterações de regulação de preço, né? Mas, infelizmente, isso não ocorreu. No governo do Partido dos Trabalhadores, né? Não tinha uma política explícita de preço de combustíveis, né? Então, mas, de uma certa forma, seguia um pouco também a cotação do mercado externo, mas só que longos períodos de preços abaixo ou longos períodos de preço acima, né? Aquilo era decidido meio ali, né, uma reunião do presidente da República com o ministro da Fazenda, com o presidente da Petrobras, sem muita transparência, né? Então, eu fui crítico desse modelo, né? Mas o Partido dos Trabalhadores, acho que não preocupava com isso, porque talvez imaginasse que fosse permanecer no poder, né? Em 2016 veio a mudança aí, né? Para mim foi um golpe parlamentar, né? Houve o impeachment, o impedimento da presidenta Dilma e ela saiu e aí, né? Mas então nós tivemos esses fatos, né? Houve o grande investimento em refino, houve a descoberta do pré-sal. Mas o próprio governo dos partidos dos trabalhadores interrompe, cancela investimentos em refino, né? Ainda no governo Dilma, foi cancelado o Comperj no Rio de Janeiro, foi cancelado o segundo trem de refino da Abreu e Lima, foi cancelada a Prêmio 1 no Maranhão e a Prêmio 2 no Ceará. E a gente continua, então, nessa dependência de derivados importados, né? O governo que assume em 2016 não precisa ter nenhuma preocupação assim, com a legislação em relação a preços, né? E aí assume o presidente Temer, assume o Pedro Parente e estabelece, né, formalmente, no papel, o PPI, que é o preço de paridade de importação, que realmente não faz o menor sentido, né? Porque, apesar de nós termos uma certa dependência de derivados, o nosso parque de refino é muito grande, com as refinarias com fator de utilização muito alto, como em 2013, 2014, as nossas importações, por exemplo, de gasolina e diesel seriam residuais hoje, né? Mas a gente tem que importar realmente nafta, gás de cozinha, que é o GLP, né? Então, a gente, querosene de aviação, então a gente tem uma dependência. Nós não temos autossuficiência em derivados. Mas, com a descoberta do pré-sal, a gente passa a ter uma autossuficiência e o Brasil hoje já é grande exportador. Nós devemos estar exportando, produzindo aí 2,9 milhões de barris por dia e exportando 1,4 milhões de barris por dia, né? Então, 40% aí do petróleo produzido no Brasil já é exportado. Mas vem essa nossa dependência de petróleo importado, de derivados importados, mas que jamais justificaria o preço de paridade de importação. O que é o preço de paridade de importação? Então, você abre espaço para que você, né, compre lá, por exemplo, no Golfo do México, na porção dos Estados Unidos, você paga lá um preço para um refinador lá e você vai ter custos e uma lucratividade
em cima da importação desse derivado. Então, você vai pagar tarifas portuárias nos Estados Unidos, vai pagar o preço do transporte, do frete dos Estados Unidos para o Brasil, vai ter tarifas portuárias no Brasil, internação no Brasil, vai ter custo de seguro, vai ter uma margem de lucro, né? E isso fez com que o brasileiro, a partir de 2016, começasse a pagar. O brasileiro não, vamos ser mais objetivos. As distribuidoras no Brasil que compram os derivados da Petrobras passam a comprar da Petrobras e dos importadores de derivados um preço mais alto do que uma distribuidora nos Estados Unidos. O preço do Brasil passa a ser mais alto que o preço nos Estados Unidos, por causa de todas essas parcelas que eu citei, né? O que não faz o menor sentido. Por quê? Porque hoje 90% ou mais de 90% da carga das refinarias é de petróleo produzido no Brasil. E grande parte dos derivados produzidos no Brasil. Então, o PPI não faz o menor sentido, né? Então, você teria que resolver a parcela da importação com outra discussão, com o modelo tributário que viabiliza a importação no caso de ser realmente necessária, mesmo com as refinarias com 100% de fator de utilização. Mas o fato é que essa discussão nunca existiu no governo Temer. E o Pedro Parente implantou o PPI e começou transferir quase que semanalmente, né, a volatilidade do preço para o mercado internacional. Veio até a greve dos caminhoneiros e tudo. E o fato é que aquela realmente até uma certa alucinação, né, desculpe aí o termo, né, mas ele acabou caindo, né? Mas aí veio o senhor Ivan Monteiro, manteve um pouco, né? Depois veio o governo Bolsonaro, veio o Castelo Branco, manteve o PPI, um pouquinho mais amortecido. Depois veio o general Nunes Silva e amorteceu mais, né? Então, eu diria aí que nos últimos 12 meses a Petrobras não está praticando o preço de paridade de importação, né? Pelo menos na gasolina e no diesel. Na gasolina, a gente está até abaixo do mercado internacional e no diesel a gente está bem próximo do mercado internacional, né? Mas o grande problema, né? O grande problema é que, mesmo o preço internacional, que eu não acho nenhum absurdo que a Petrobras receba o preço internacional, tá certo? Porque ela precisa ser remunerada no Brasil como ela seria remunerada nos Estados Unidos, ou qualquer outra empresa seria remunerada no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Mas a gente há de convir, né, que o povo brasileiro não tem condições de pagar o preço internacional cobrado pela Petrobras. Por quê? Então, vamos pegar aqui um exemplo bem objetivo da gasolina, né? Então, vamos dizer, como a Petrobras diz na propaganda, que ela só fica com R$ 2,30, né, do preço na bomba, que está lá próximo de 7. Então, a conclusão é que a Petrobras não seria responsável pelos 7, né? Isso realmente não é bem verdade, porque sempre que a Petrobras sobe o preço, né? Então, vamos dizer que a gasolina hoje está aí a R$ 3,10,20, né? Como a gasolina no litro que é vendido no posto ela é 73%, 27% etanol anidro, né? Então, a parcela da Petrobras seria 2,3%. Mas esse etanol anidro, por exemplo, ele é diretamente impactado pelo preço da Petrobras. Se a Petrobras sobe a gasolina, os produtores de etanol sobem o etanol anidro e o hidratado também, e sobe até mais. Então, o preço é importantíssimo. Quando a Petrobras sobe o preço, há uma tendência também de subir a margem na distribuição e na revenda. Quando a Petrobras sobe o preço então, do etanol, a margem, e sobe o preço na bomba e sobe também o ICMS. Então, é uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia que faz com que o preço da gasolina esteja aí a 7, o diesel aí a 5,30,
o GLP aí acima de R$ 100 o botijão de 13 quilos, né? O povo brasileiro não tem condições de pagar esse valor. Isso, o impacto, né? O efeito desses preços básicos da economia aí na inflação, né, por exemplo, é gigantesco, né? Então, a gente precisa realmente ter uma redução nos preços para o consumidor, né? Então, agora vamos pensar como é que os países atuam para que as suas populações sejam beneficiadas pelo aumento do preço do petróleo, quando esse país é exportador líquido de petróleo, né? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Grandes exportadores líquidos de petróleo, né? Então, vamos pegar aqui os países do Oriente Médio, né? Vamos pegar a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã, né? Todos eles, a produção é controlada pelo Estado e o Estado estabelece qual que é o preço que a população vai pagar, né? E como o Brasil, né, tem o pré-sal, que é mais produtivo do que os poços desses países, não seria nenhum absurdo, né, o Brasil também assumir o controle, né? Recomprar as ações da ADR, as ADRs, as ações representativas das ADRs na Bolsa de Nova York, fechar o capital, comprar todas as ações na Bolsa de Valores e a Petrobras ser uma empresa pública, né? Isso é absurdo? Não. Eu, particularmente, até defendo isso, né? Mas isso não é razoável, né? Vamos dizer, isso não é razoável porque se o Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, né, em tese, né, sequer recomprou as ações na Bolsa de Nova York, sequer recomprou as ADRs na Bolsa de Nova York, então imagina tornar uma empresa, a Petrobras, uma empresa pública. Empresa pública dita uma empresa 100% estatal, né? Ou pelo menos como era na época do monopólio, só com acionistas brasileiros. Nós vamos recomprar as ações dos estrangeiros, que tem 43%, né? Então, nós temos um componente realmente seríssimo, até de soberania. Quando a gente tem 43% dos acionistas, dos donos da empresa, 43% do capital social e de acionistas estrangeiros, tem um componente aí de soberania sério. Mas eu não vou entrar nessa discussão, né, porque realmente talvez não haja nem espaço, né, para essa discussão no momento, né, apesar de eu estar conversando com pessoas do Partido dos Trabalhadores, né, para que pelo menos recompre as ADRs, né. Mas então o cenário é esse, né? Qual que é o cenário brasileiro? É de uma empresa, né, que está sendo destruída, né? Ela já está destruída, porque ela, na minha visão, também teve muitas vantagens, não vamos chamar de vantagens, né, na exploração do pré-sal. Eu não tiro os méritos da Petrobras, e principalmente da engenharia, né? Já que nós estamos no clube de engenharia, né, se tem um grande mérito, são os engenheiros e os geólogos, que levaram à descoberta do pré-sal. Mas, para mim, a descoberta do pré-sal está ligada aos grandes técnicos que a Petrobras formou ainda na época do monopólio. Mas o fato é que o pré-sal foi descoberto. Bem, na descoberta do pré-sal, ali realmente era um divisor de águas. A gente podia ir para um modelo, né, por exemplo, dos países árabes, onde o Estado vai controlar a produção. Ou a gente poderia ir para um modelo russo, né? O modelo russo, você tem várias empresas, você tem uma empresa grande que é privada, que é a Lukoil, e tem duas estatais, a Gazprom e a Rosneft. Ou você poderia ir para o modelo norueguês, onde você tem uma empresa pública que é investidora, que é parceira da Statoil, né? Que hoje chama Equinor, onde o Estado é investidor. O Estado é o grande parceiro da Equinor na Noruega, né? Mas o fato é que o Brasil não foi para nenhum desses três modelos. Ele foi para o modelo de partilha de produção,
com muitas vantagens, na minha visão, para as empresas, inclusive a Petrobras. Então, se a gente pegar hoje o pré-sal, né, o pré-sal ele é dominado pela Petrobras e pelas parceiras da Petrobras, e o pré-sal é uma mina de dinheiro, né? É uma mina de dinheiro tão grande que a administração da Petrobras justifica a destruição da Petrobras porque tem os campos aí gigantes do pré-sal de alta produtividade. Aí então fala, ó, eu vou vender refinaria, eu vou vender a BR, eu vou vender a NTS, eu vou vender a TAG, destruíram a Petrobras e falam, não, nós vamos investir no pré-sal, nós vamos ser uma empresa de exploração e produção e vamos também vender metade do parque de refino, 8 refinarias, 3 já foram vendidas. Então, no português, assim, bem claro, a Petrobras já está bem destruída, né? E está na lista aí de vendas, a participação acionária na Braskem, então a Petrobras sai também do refino, já saiu da energia elétrica, já vendeu as termoelétricas, está alugando ou arrendando as fábricas de fertilizantes nitrogenados, os terminais de GNL, já vendeu a TAG, que todos os gasodutos da região Norte-Nordeste, já vendeu a NTS. Então, a Petrobras já é uma empresa bem destruída, né? Sob o argumento de que tem que investir no pré-sal e que a Petrobras é uma empresa de exploração e produção. Eu, particularmente, acho essa visão um absurdo, né? E dói na gente, né? Dói porque eu, de certa forma, o Ricardo e o Rubim, né, Rubim, nós trabalhamos na construção da Petrobras, desse maior projeto nacional de desenvolvimento. Ver a Petrobras ser reduzida a uma empresa de grandes reservatórios na Bacia de Santos, com 5 refinarias, 4 em São Paulo e 1 no Rio, vendendo tudo, saindo de toda a produção no Amazonas, no Nordeste, na Bahia, no Espírito Santo, em águas rasas, né, na Bacia de Campos, Garopa, em Chuva, que é o início da produção offshore da Petrobras, né? Isso dói muito na gente, né? Dói muito na gente, mas a gente tem esperança, talvez, de reconstruir esse maior projeto nacional, né? Mas não realmente não vai ser uma tarefa muito fácil essa reconstrução da Petrobras, né? Mas então eu, né, como eu tenho esse viés aí de trabalhar no Congresso, na consultoria legislativa, né, eu tenho que fazer uma proposição legislativa para reduzir o preço dos combustíveis, acabar com o PPI, mas considerando toda a situação atual, né? A situação atual que é gravíssima, né? Então, a situação atual eu classifico como um dos piores modelos tributários do mundo. E quando o modelo tributário é muito ruim, quem sofre é a população, né? Aí você fala, mas por que a gasolina é tão cara? Porque a população paga tributos altíssimos na gasolina, né? Tanto tributos federais, como o PIS, COFINS e CID, como o ICMS. E quem paga é a população. A Petrobras fala que paga, né? Eles põem lá nas apresentações dele, né, que eles pagam. Não pagam. Quem paga é a população. E o modelo tributário muito ruim, por quê? Porque é um modelo exportador. Nós temos no Brasil um modelo exportador de petróleo bruto. E a Petrobras também se utiliza desse modelo exportador de petróleo bruto, né? Por que é um modelo exportador de petróleo bruto? Então, vamos pegar o custo, né? Vamos pegar o segundo trimestre desse ano. Então, nós estamos falando de um custo total de produção da Petrobras. E quando eu falo da Petrobras, eu não falo só da Petrobras, eu falo das empresas que são parceiras da Petrobras. Porque se a gente pegar Tupi, pegar Sapinhoá, Libra, que hoje chama Mero, essas empresas são parceiras e o baixo custo da Petrobras beneficia as parceiras dela, né? Então, nós temos aí um custo de produção
né? Somando tudo, né? Custo operacional, que a gente chama de lift cost, participações governamentais, depreciação, amortização, exaustão. Se a gente considerar tudo, nós estamos falando aí em $33 por barril. Esse é o custo de produção do petróleo. Se a Petrobras pode vender, isso dados do segundo trimestre, se ela pode vender a 65, hoje já está até aí a mais, 75, 80, né? E ela tem um lucro aí da ordem de 100%. Né? Então, é um lucro altíssimo. Né? Então, a Petrobras tem privilegiado a exportação de petróleo. As empresas que são parceiras da Petrobras, eu sequer ouvi elas falarem em refino no Brasil. Então, a Shell é a grande parceira da Petrobras, é a Shell. A Shell é a segunda produtora de petróleo no Brasil, exporta, né? Não fala em investimento em refino, como Shell Brasil Limitada, e nos últimos 3 anos sequer pagou imposto de renda, porque ela deu prejuízo nos últimos 3 anos aí. Né? No ano passado, ela deu um prejuízo de 6 bilhões de reais. Né? Mas como ela deu prejuízo, se ela pagou participação especial junto com a Petrobras, nos campos que tem pagamento de participação especial, e a participação especial é um percentual sobre a receita líquida. Então, não há como a Shell não ser lucrativa no Brasil. Ela é lucrativa. Mas o Brasil talvez tenha a pior legislação do mundo na questão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, o nosso modelo é um modelo exportador, porque na exportação do petróleo, você também não paga imposto nenhum. Você não paga nem ICMS, não paga PIS, COFINS, ICMS, não paga nada. Então, as empresas estão aí produzindo petróleo com uma rentabilidade altíssima e pagando de fato, né? De fato, o que a Shell realmente paga, por exemplo, a Shell, mas as outras também que são parceiras da Petrobras, a Petrogal, a Total, a Repsol, elas pagam realmente royalties e participação especial. Isso, de fato, elas pagam. Mas a gente sabe que, realmente, em termos de país, a contribuição dos royalties e da participação especial ela não é capaz de gerar bem-estar da sociedade brasileira como um todo, porque está muito concentrado na União, mas principalmente nos estados confrontantes, que são chamados de produtores, principalmente o Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro, né? Então, realmente, não é como um imposto de renda que você transfere 46% para estados e municípios, né, a partir do Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, que privilegia os municípios mais pobres do Brasil, por exemplo, que vivem do FPM, e dos estados mais pobres que vivem do FPE. Então, nós temos o pior modelo tributário do mundo. Né? Quando você tem um modelo tributário ruim, mas você tem uma Petrobras estatal, você fala, não, de fato, pelo menos a Petrobras vai dar lucro, vai gerar dividendos. Né? Mas aqui nem os dividendos, né, me alegram. Por quê? Porque, primeiro, que eles não estão diretamente associados ao lucro. Né? O senhor Roberto Castelo Branco, que para mim foi o pior presidente que a Petrobras já teve na sua história e o grande responsável pela destruição do maior patrimônio nacional, ele tem uma visão, assim, para mim, completamente equivocada, que ele se propôs a distribuir 35 bilhões de dólares para os acionistas na forma de dividendos, mesmo que a Petrobras não dê lucro. Porque a nossa lei das SAs, a Lei 6.404, permite que você faça um pagamento de dividendos a exceção. 5 minutos para a conclusão, por favor. Tá bom, tá bom. Então, mesmo que ela dê prejuízo, ela pode pagar, porque ela faz o pagamento à conta de reserva de lucros. Não precisa nem dar lucro no exercício. Então, você fala, mas a União vai receber esse ano, tem uma estimativa aí que até o final do ano a União e BNDES receba 23 bilhões.
Nem com isso eu fico alegre, porque se a União e o BNDES estão recebendo 23 bilhões, eles estão recebendo por causa dos 37% da participação no capital social. A grande parcela está indo para os investidores privados e, mais do que isso, está indo para os investidores estrangeiros, os acionistas estrangeiros. Então, nem isso é uma notícia boa, né? Então, a proposta minha, né, a proposta é tributar a exportação. Ela não vai inviabilizar nenhuma empresa. Então, por exemplo, se você tem um custo de produção no Brasil de $33 por barril, você tendo um imposto de exportação de $10 por barril, você vai para $43 o custo da empresa. Esses $43 não inviabiliza nada. E você, $10 por barril, você joga num fundo, e esse fundo vai remunerar as empresas que vendem derivados no Brasil. De maneira que, se a gasolina, por exemplo, se a Petrobras cobra R$ 3,10, e ela vai continuar recebendo isso, né? R$ 1, por exemplo, vai vir do fundo do recurso da exportação. E o povo brasileiro vai pagar, por exemplo, R$ 2. Então, você vai dividir. O pagamento da Petrobras vai vir de um fundo com recurso da exportação e uma parte, e a outra parte realmente do consumidor, tá certo? Mas isso não é só redução. Então, pode baixar o preço dos derivados? Pode baixar. Mas tem um outro componente que é importantíssimo. Se você tributar a exportação do petróleo bruto, como faz a Rússia, por exemplo, você vai incentivar, não digo incentivar, mas você vai tornar o investimento em refino no Brasil competitivo, que hoje não é. Por quê? Porque as empresas estão tendo 100% de lucro exportando. Se você tributa a exportação, e esses tributos você pode subir mais. Quanto mais você subir, mais você gera investimento em refino. E você gerando investimento em refino, aí sim a empresa pode exportar o derivado sem pagar imposto de exportação e o Brasil torna-se autossuficiente. E aí não há realmente nem que se falar em preço de paridade de importação, porque a gente se torna autossuficiente em todos os derivados. Então, a solução, para mim, mesmo nesse modelo que eu não considero bom, que é o modelo da Petrobras, com altos lucros, em parceria com empresas, o Estado não é investidor, né? É um modelo que eu não gosto, né? Mas, mesmo com esse modelo, o pré-sal é tão bom que, se a gente tributar a exportação, a gente reduz os preços, né? Então, essa é a mensagem inicial que eu queria passar e me colocar aqui à disposição de vocês para a gente discutir, né? Porque isso aqui é só para a gente realmente abrir a discussão aí com os amigos, né? Muito obrigado aí pela atenção aí de todos, viu? É um prazer mesmo estar aqui e poder falar essas coisas todas para vocês. Viu? Obrigado, Paulo César. A gente podia passar agora para uma sessão de perguntas, uma proposta aqui, talvez 3 perguntas por 3 pessoas diferentes, quer dizer, uma cada um, evidentemente, né? Alguém se inscreve? Podem... Eu não posso deixar de saudar meu amigo e amigo o Paulo, né? Fazer um reparo que o que nos coube, a minha estrela, foi a luta política pelo pré-sal, né? Como muito bem ele lembrou, quem construiu essa história toda dessas descobertas é o corpo de funcionários da empresa, né? Com investimentos massivos em formação de quadros e muita ousadia, porque a gente sempre teve que procurar petróleo onde ele estava. Essa era uma questão central. Paulo, eu vou ser bem objetivo, porque você falou bastante, então o tempo está curto. A questão toda, eu acho que uma das grandes questões, ela transcende o espectro local, que é o preço do petróleo internacional. Não dá para a gente entender como é que um preço chega a $140, de uma hora para outra despenca para $20 e agora está em 80 e poucos dólares. Quer dizer, todo esse raciocínio de lucratividade, se não tiver como referência
uma política seria soberana e autossuficiente, nós vamos ficar à mercê de gente que a gente não sabe o que é. Então, e quando a gente olha a evolução do volume, do que é consumido de petróleo mundialmente, você não vê nenhuma relação com o dito mercado. Então, deixo no ar essa pergunta que, para mim, é fundamental. Um abraço aí, meu camarada. Isso mesmo, Atigi. Pode responder, então, comentar aqui. Eu acho melhor ouvir as 3 perguntas, então tá. porque as questões são longas, certamente. Tá. Zé Eduardo, por favor. Tá, ok. Então, assim, eu acho assim, que a palestra do Paulo foi muito boa, né? E eu entendo que esse conteúdo técnico da palestra, quer dizer, eu considero um grande desafio, infelizmente, quer dizer, e a gente não sei se é possível reverter isso, ou é possível, de alguma maneira, melhorar, é a capacidade nossa de comunicação com a sociedade brasileira. Eu acho que há uma escuridão total, quer dizer, eu acho que pouquíssimas pessoas, a não ser os especialistas, alguns especialistas, conhecem esse quadro que o Paulo César apresentou. Então, a minha pergunta é assim, não seria um desafio importante, quer dizer, claro, ter essa proposta que você fez do imposto de exportação, mas eu acho que, no médio prazo, quer dizer, esse imposto, mesmo imposto de importação, ele seria mais aceito, aí você fala como assessor legislativo, um contato com os parlamentares, né? Mas que a população, eu acho que há um total desconhecimento, porque houve um bloqueio, né, da capacidade de comunicação, mas eu entendo assim que isso é fundamental também, a gente preparar isso, uma visão maior, não só no curto prazo, mas uma visão estratégica, como você falou, de soberania, quer dizer, de orgulho do país, como você também citou, quer dizer, referência principalmente aos geólogos, os engenheiros, quer dizer, eu acho que pouca gente tem essa noção da descoberta do pré-sal. Acho que falta um trabalho grande de desafio nosso de comunicação para isso criar um ambiente mais favorável a gente poder debater também, que não houve debate, não tem havido debate nenhum, né? Porque bloqueio pela mídia, pelos os outros interesses. Então, eu gostaria de provocar isso, essa sua reflexão sobre a viabilidade ou de que tipo de trabalho a gente pode fazer para isso ser mais viável, ou conseguir mais avanços como essa palestra que o Rubim convocou você. Obrigado. Bem, Paulo Metri. Paulo César, meus parabéns pela tua palestra. Aliás, essa proposta, de tempo em tempo, ela surge, né? Mas, de qualquer forma, não tiro o mérito dela, ela é excelente, gera impostos para o país e quem vai ser mais penalizado serão as empresas estrangeiras, basicamente, né? Um pouco a Petrobras. Mas é exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar. Na correlação de forças, as empresas estrangeiras vão lutar muito para que essa proposta não passe, porque vai ser retirada de lucro para elas. Você acha que isso é viável? Paulo César, parabéns aí pela palestra, né? A minha pergunta é talvez um pouco específica, né? Porque eu tive a oportunidade de participar pelo Clube de Engenharia, né? De uma reunião de política, né? Na verdade, uma reunião política dos deputados do Rio de Janeiro, que estão fazendo uma peregrinação, eu diria, né, por várias áreas do estado do Rio de Janeiro, promovendo o Fundo Soberano, né? E eu achei bastante intrigante esta reunião, né, porque eles acenavam, né, principalmente o coordenador, né, ele acenava com esse fundo para os diversos municípios. Eu presenciei a reunião de Campos, né? E ele acenava com 25% do excedente dos royalties que
teriam as cidades, né, em relação ali em volta de Campos, né? E alguns prefeitos que se manifestaram nessa reunião, né, diziam simplesmente coisas assim, né? Olha, aquela minha ponte que vai conectar o município tal com o município tal, eu gostaria de ver essa ponte concluída, asfaltar a tal estrada que está ainda com problemas, né? E o coordenador desse Fundo Soberano, ou do deputado que estava coordenando a reunião, ele dizia assim: olha, vou providenciar lá para você ter a sua ponte e a sua estrada pavimentada, tal. Então, uma reunião assim quase que kafkaniana, né? Porque ele estava distribuindo meio que benesses ali, torto e à direito, né? Exatamente no sentido de ganhar apoio político para a proposta que estava sendo colocada e que, na verdade, se coaduna com modelos eventualmente distributivos, né, desses valores todos, e que podem, eventualmente, ter contestações, né? Então, eu queria saber a sua opinião a respeito desse tipo de comportamento, né, e de como é que esse fundo soberano realmente vai ajudar a sociedade brasileira de uma forma geral. Então, vamos fazer os comentários aqui, né? Então, concordo, né, inteiramente com o Ricardo, né? É muito difícil a gente falar de petróleo sem olhar realmente como é que como ocorre a formação de preços, né, no mercado internacional do petróleo, né? Então, nós tivemos assim vários eventos e várias, vou dizer, eras, né? Até o choque de 73, 79, né, o petróleo realmente era muito barato, né? O petróleo era baratíssimo, os países exportadores ficavam com uma receita pequena, os países consumidores já tributavam muito, né? Então, a Europa comprava lá o petróleo a um preço baixíssimo e já tributava muito os derivados, a gasolina, o diesel, lá na própria Europa, né? Então, de certa forma, eu não critico os países árabes quando eles falam: não, espera aí, pô, nós vamos subir o preço aqui. Então, formou-se lá a OPEP, né? E a OPEP realmente fez com que o preço subisse, né, no choque de 73 e 79. Mas de lá para cá, né, houve uma modificação muito grande. Eu não sei, né? Hoje, talvez a OPEP esteja só com 30% do mercado mundial de petróleo, né? E entrou um grande produtor, né, que são os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, né, hoje são os maiores produtores de petróleo do mundo. Só que eles são importadores líquidos ainda. Mas eles são... Aí um detalhe importante: os Estados Unidos, até 2015, a exportação de petróleo era proibida. Os Estados Unidos não podiam exportar petróleo. O que não faz sentido, porque você tem que adaptar lá o seu parque de refino, a sua carga da refinaria. É muito melhor você exportar um tipo de petróleo, importar outro, para você ter uma carga boa para a refinaria. E aí, em 2015, eles baniram, né? Mas os Estados Unidos, hoje, realmente são os maiores produtores do mundo. Só que com uma condição muito diferente, né, dos países árabes, por exemplo, né, e da OPEP+, né, porque a OPEP ficou tão pequena que eles criaram a OPEP+, onde entram países que não são da OPEP. O destaque é a Rússia. A Rússia está na OPEP+, mas não está na OPEP. Então, nós temos os três maiores produtores: Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. Então, surgiu essa questão, né, de que a Arábia Saudita estava fazendo uma guerra, né, com a Rússia para reduzir o preço, por isso que o preço chegou a tão baixo. Eu até acho que ela estava disputando o mercado com a Rússia, mas a ofensiva mesmo da Arábia Saudita foi com relação à produção do shale nos Estados Unidos. A produção do shale nos Estados Unidos, você tem um custo de produção lá de $45 o barril. Na Arábia Saudita, você tem um custo de produção de $10. Então, a Arábia Saudita foi lá e bancou. E é um mercado extremamente especulativo, né? Extremamente especulativo.
o sistema financeiro lá, os mercados futuros, os mercados de capitais, né? Eles não esperavam que a Arábia Saudita bancasse mesmo, jogar o preço lá embaixo. E aí eles compraram, né? Compraram contratos aí, apostando na alta, e a Arábia Saudita entrou feio, encheu todos os navios petroleiros do mundo de petróleo, colocou lá no porto, colocou rodando lá no Golfo do México e entregando petróleo lá a preço muito baixo. O preço caiu, os especuladores, né, ficaram com o mico na mão, ninguém ia comprar deles, eles não tinham como estocar, porque não são empresas petrolíferas, são empresas de papel, de mercado, de especulação. Não tinham onde jogar o petróleo, tinha que pagar alguém para ficar com aquele petróleo. O petróleo chegou a zero, bateu zero. Você vê o nível de mercado especulativo, quão especulativo é esse mercado e como o jogo é pesado, né? Da OPEP, da Rússia, e também do próprio shale, né? O próprio shale hoje a gente não vê a recuperação que eu esperava, porque se o shale é rentável a 45, 80 era para estar voltando a plena carga o shale. Mas não, eu não vou voltar a plena carga, senão a Arábia Saudita vem aqui e derruba de novo, né? Então, o mercado de petróleo sempre foi volátil, vai continuar volátil, e agora ainda tem um agravante, que eu não sei como é que vai ser a transição energética, ela vai vir. Então, surge uma notícia que vai taxar o carbono, que vai tirar reserva estratégica, que vai... Então, o que vai acontecer? Eu realmente não vou fazer aqui nenhum exercício, né? Mas o que eu digo, Ricardo, apesar de ser um mercado extremamente especulativo, um jogo pesadíssimo, né? Se a gente tributar a exportação a partir de um certo valor, a gente, de certa forma, está preservado. Então, a Arábia Saudita controla a produção, a Rússia. Então, o petróleo sobe o imposto de exportação proporcionalmente. Parte desse imposto vai para quem vende o petróleo, o derivado refinado, e a gente equilibra a situação. Aí, quando chega lá abaixo de 40, Paulo, aí não tem... Paulo, fica até mais fácil comprar as ações, né? Exatamente. Eu para falar a verdade, né, eu acho que o valor de mercado da Petrobras é ridículo, tá certo? E o que está no ativo da Petrobras, Búzios é um campo que vai produzir com baixíssimo pagamento de participações governamentais, que não vai pagar nem participação especial. É uma mina de dinheiro para a Petrobras, tá certo? E eu tive muita discussão com o Paulo Médici na época, né? O Paulo, acho que ficou chateado comigo, porque eu sempre defendi o Estado brasileiro, o povo brasileiro. Eu nunca falei e nunca vou falar que o petróleo do pré-sal, que o pré-sal é da Petrobras. Nunca vou falar isso. Eu só vou falar isso o dia que a Petrobras for uma empresa 100% pública, sem ações em bolsa. Aí eu vou ser o primeiro a falar, o pré-sal é da Petrobras. Mas, enquanto isso não acontecer, né, eu quero que realmente o petróleo do pré-sal seja em benefício de toda a população brasileira, porque tem uma disputa entre a Petrobras e as parceiras dela com o povo brasileiro. A renda do petróleo não pode ir para a Petrobras e as parceiras dela e para o povo brasileiro, simultaneamente, né? Então eu vou conseguir. Então, o modelo, né? Partindo do princípio que a Petrobras nunca vai ser uma empresa pública, porque nem com o Getúlio ela foi uma empresa pública, ela já nasceu uma sociedade de economia mista. Então, isso é um sonho, né? Um devaneio. Mas eu sonho, eu acredito, se dependesse de mim, eu realmente teria uma posição bem mais radical, né? Mas, pelo menos, a compra das ADRs. Mas mesmo nesse cenário péssimo, né, que é um cenário de parceria e de alta rentabilidade das empresas, você tributar a exportação, você alivia para o povo brasileiro.
e o povo brasileiro passa a ser beneficiado do alto preço. Porque hoje é o pior cenário do mundo. Nenhum país no mundo com reservas como o pré-sal e com poços e com campos tão produtivos pagam tão caro. A não ser a Noruega, mas que não tem produtividade, que não tem reservatórios gigantes. É muito. A plataforma continental da Noruega não dá para comparar com o pré-sal brasileiro. Mas lá, tudo bem, porque a população tem uma renda altíssima. Por quê? Porque lá o Estado investe e tem um fundo gigantesco que tem uma alta renda. Com relação à capacidade de comunicação, né? Nós temos no Brasil, né, Zé, um problema seríssimo que é de comunicação, né? Eu tive a oportunidade de fazer doutorado na Inglaterra, de morar um tempo e de ver o que é uma discussão, né, numa campanha eleitoral, né, o que são as universidades, o que são as associações, né, o que são os sindicatos, o debate é de alto nível, uma população informada na Inglaterra, na Escócia, na Noruega, na Europa, né? E a população brasileira realmente... Nós talvez tenhamos a pior mídia do mundo, né? Eu realmente considero a mídia brasileira uma coisa assim, de dar tristeza à mídia brasileira, né? Então, essa capacidade de comunicação, a gente também, né? Por isso que eu louvo tanto o Clube de Engenharia, né? O Clube de Engenharia, realmente, toda a sociedade brasileira devia estar engajada na discussão do pré-sal, como o povo boliviano esteve engajado na discussão do gás da Bolívia. E o Evo Morales reestatizou, renacionalizou, colocou a Petrobras, né, como prestadora de serviço ao povo boliviano. Isso aconteceu na Bolívia, mas por causa da mobilização popular, do conhecimento, da informação. Né? O povo boliviano sabe que o gás, eles têm gás. O povo brasileiro não sabe o que é pré-sal, o que é Búzios, o que não sabe nada. O povo é totalmente alienado politicamente. E o Partido dos Trabalhadores contribuiu muito pouco na formação do povo brasileiro, de levar informação, formação cidadã ao povo brasileiro, apesar do grande mérito dos avanços que nós tivemos, né? A correlação de forças, né, Paulo? Realmente, você conhece muito bem, né? Quantas vezes nós estivemos juntos lá no Congresso, né? Você sabe que eu estou aqui falando e tudo, discutindo, propondo, né? Mas eu não tenho ilusão nenhuma, né? Que o imposto de exportação jamais vai ser aprovado no Brasil, né? Não há como, né? Nós temos um país que realmente privilegia o capital, né? E em detrimento do povo brasileiro. O povo brasileiro, eu acho que eu devo morrer sem ver o povo brasileiro participar da riqueza do país, né? Porque o povo brasileiro nunca participou da riqueza do país, né? Então, foram todos os ciclos aí de recursos naturais. É cana, é ouro, é minério de ferro, é petróleo, potenciais de energia hidráulica, todos os recursos naturais, depois vai ser potencial eólico, solar. O povo brasileiro vai ficar de fora porque nós temos a elite, né? A elite brasileira realmente é das mais cruéis do mundo, né? E quem identifica bem isso é o grande Darcy Ribeiro, né? Que realmente, olha, o Brasil não é nação, não é para os brasileiros, os brasileiros estão alienados, estão à margem. Quem manda no Brasil são os europeus brancos e o povo brasileiro, né? E eu, né, sempre gostei muito aí da ideia do socialismo moreno, né? Assim como eu gosto muito da ideia do socialismo indígena da Bolívia, né? Lá na Bolívia, os 70% dos indígenas assumiram o poder na Bolívia com o Evo Morales. Eu não acredito que os morenos, né, os 70% ou mais de morenos, que eles cheguem um dia a assumir o poder no Brasil. E aí nós vamos entrar em tudo, não é só imprensa, não, né? O Supremo Tribunal Federal permite que a Petrobras venda mais de 200 bilhões de ativos, que assista à destruição da Petrobras e que 230 bilhões sejam vendidos sem licitação, com apoio do Tribunal de Contas da União, com apoio do Supremo Tribunal Federal,
com apoio da mídia, com apoio dos empresários, com apoio sem participação da sociedade civil, das associações, dos sindicatos, das universidades, né? É por isso que eu acho tão bonito o Clube de Engenharia estar tentando promover essa discussão, né? Porque Então, o problema do Brasil é seríssimo, né, Paulo? Então, eu não tenho... Mas o que eu falo é o seguinte, eu faço a minha parte, né, Paulo? Então, eu continuo aqui, né? Eu te conheci lá naquela época, eu era contra aquele modelo de partilha mesmo, né? Eu fui contra o leilão de Libra, né? Você pegar um leilão de Libra, que todo mundo apoiou, eu falei, mas a Petrobras tem 40% só da União. Então, tem lá 20% a Shell, 20% a Total, 10% uma chinesa, 10% outra chinesa. Só sobra dos 40% da Petrobras, 4 vezes 4, 16%. Então, só 16% é Brasil. Então, o fato de a Petrobras se dar bem não me satisfaz. A Petrobras pode se dar bem em Lula, eu não vou estar satisfeito porque o povo brasileiro não vai... se o povo brasileiro não estiver se dando bem, e não está, né? Com relação ao Fundo Soberano, né? Realmente, se a gente pensar o Rio de Janeiro como uma Noruega, né? O Rio de Janeiro podia realmente ter um fundo soberano. Por quê? Porque você pode ter uma renda muito alta, né? E para uma população pequena. Então, você realmente... Mas o problema é que eu não vejo o Estado do Rio e os municípios do Rio como produtores de petróleo. Eu vejo os municípios como confrontantes e afetados. Eu acho que o Rio de Janeiro deve receber muito mais que os outros, assim como os municípios do Rio de Janeiro devem receber mais que os outros, mas não na proporção que é hoje. Então, quando a gente tinha a bacia de Campos, né, as ortogonais da linha de base abriam lá em Campos, e Campos recebia, já há muito tempo, mais de R$1 bilhão por ano. Então, até Campos poderia realmente fazer um fundo lá para o município, né? Mas agora, com o pré-sal, já deslocou, né? Hoje, o foco do pré-sal, os confrontantes estão ali, Niterói, Maricá, acho que Saquarema. Eles vão receber mais de R$1 bilhão. Talvez Maricá receba 2 bilhões no ano, né? Aí vem a pergunta, isso é justo? Eu, particularmente, não acho justo. Por quê? Porque ele é confrontante com Búzios, com Lula. Eu sinceramente, não, com todo respeito ao povo de Niterói, ao povo de Maricá, né? Eu não acho, né? E o Rio de Janeiro também recebe muito mais, né? Então, os royalties, por exemplo, coisa aí de 60%, 65% dos royalties ficam para o Rio e para os municípios do Rio, né? Não, e outros estados e municípios também, mas o principal estado realmente é o Rio de Janeiro. Eu acho que isso não é justo, né? Eu acho que a presidente Dilma errou muito, né? Ela cometeu um erro gravíssimo. Houve realmente um equívoco dela, da ministra Carmen Lúcia, quando concedeu aquela liminar. Agora, acho um absurdo também, não todo mundo vai receber a mesma coisa, né? Também acho um absurdo. Mas o fato é que, como está hoje, de fato, o Estado do Rio ele recebe, vamos dizer, 33% dos royalties. O Estado do Rio recebe 40% da participação especial. Você realmente pode formar um fundo soberano no Rio de Janeiro, de maneira que você tenha realmente uma reserva, né, para o Rio, quando acabar. Tem a transição energética daqui a 30 anos, o Rio de Janeiro ainda vai estar se beneficiando do fundo soberano, que é o que está acontecendo na Noruega. Então, o fundo da Noruega tem R$1 trilhão. Pode acabar a era do petróleo, eles vão usar a estatal norueguesa, por exemplo, a Equinor. É uma grande investidora em equipamentos, e grande exportadora. Tem a Aker, que está aqui no Brasil, e grande investidora, tem o maior projeto eólico do mundo, offshore, está entrando até em energia solar no Brasil, né? São cabeças, né, que não dá para... Você não consegue comparar realmente a Noruega com o Brasil, né, em termos de civilizatório, né? Então, lá eles têm um fundo soberano, eu acho que é fantástico,
Acho que a Noruega está se preparando para o futuro, né? Muito bem. Agora, no Brasil, as carências também são tão grandes, né? Você fala, não, eu não vou colocar num fundo soberano aqui porque eu tenho aqui necessidades muito urgentes aqui de saúde pública, de educação, de construção de ponte, de estrada, né? Então, é uma situação também muito diferente. Mas eu acho muito louvável a iniciativa do governo do Rio, e eu tenho acompanhado um pouco, né, o debate aí da criação do Fundo Soberano, né? Eu acho que é uma iniciativa positiva, né? Paulo, vamos tentar encerrar? São 20 horas e 15 minutos. Palavras finais para você? Então, as palavras finais minhas de um grande agradecimento mesmo, né? Da oportunidade de estar aqui, né? De estar com vocês, né? É uma honra muito grande, né? Exaltar a engenharia, né? Nacional, né? Nós, engenheiros e geólogos, né, Rubinho, né, Latiger, que trabalhamos lá na Petrobras, né, que ajudamos a construir aquela coisa fantástica, né, que era referência e ainda é referência, né? Hoje está muito ligado à exploração e produção em águas profundas, mas a Petrobras já foi referência em tudo, né? E a gente vê essa empresa destruída, né? O que dói mais também é vê-la ser destruída com o apoio da sociedade, dos letrados, né? Porque os não letrados estão à margem. A gente realmente tem um problema de comunicação seríssimo, né? E os não letrados estão à margem dessa discussão, né? Mas os colegas meus, né? Colegas meus que estudaram, né? Nas melhores universidades do Brasil, que passaram nos concursos públicos, né? Ter essa visão liberal, né? E essa visão entreguista, né, de país, né? Assistir à destruição da Petrobras sem reação nenhuma, né? Você vê que a Petrobras foi destruída, a BR foi distribuidora, foi vendida a preço de bolsa por um preço ridículo, né? E não houve reação nenhuma da sociedade, da imprensa, das associações, de ninguém, né? Isso dá uma tristeza profunda na gente. Eu acho que o Zé Eduardo colocou muito bem, né? O problema da comunicação no Brasil. Isso pode ser tema para novas palestras, especificamente sobre essa destruição, essa força destrutiva aí. É uma força destrutiva muito, né? De onde vem essa força? O Gessé Souza fala que é a elite do atraso, né? Eu acho que é realmente a elite do atraso, uma elite realmente entreguista, né? Tem interesses aí, né? Então a gente fica muito triste. E quando a gente tem uma oportunidade como essa aqui no Clube de Engenharia, a gente só tem a agradecer a vocês, viu? Agradecimento mesmo, sincero, né? Nós e a minha profunda agradecemos. amizade com vocês, né? Com o meu grande amigo Ricardo Latiger, com o meu companheiro Paulo Metri, lá de Congresso. Já tivemos umas discussões, né? Espero que o Paulo ficou chateado uma época lá comigo, espero que ele entenda as minhas colocações, né? Eu sou realmente... Eu posso ter muitos defeitos, tá certo? Mas um defeito eu realmente não tenho, não. Eu sou muito franco. O que eu penso realmente eu falo, né? A minha verdade eu falo. Eu posso ter cometido muitos equívocos aqui, tá certo? Mas isso é o que realmente eu penso, né? Agradecer muito ao companheiro aí, Rubim, colega de Petrobras. Temos conversado muito, uma oportunidade muito boa. Agradecer muito ao Márcio, viu, Márcio, pela oportunidade. Dar os parabéns aí para a nova administração, para o Márcio Girão, para vocês todos, muito sucesso aí. Agradecer a Juliana aí pelo apoio aí na nossa conversa, viu, Juliana? Bom, eu quero ter umas palavras aí. Primeiro, agradecer muito ao Paulo César por ter nos recebido, ter dedicado o tempo dele aqui a promover o nosso debate. Ele foi escolhido, não foi à toa, nós escolhemos o Paulo César como primeiro palestrante de uma série que a gente pretenda seja bem longa. Vamos tentar fazer de 2 a 4 palestras mensais sobre esse tema até 15 de dezembro, depois retomando em janeiro, após a passagem do período de Ano Novo. Muito obrigado, Paulo. E eu queria já dar até uma informação uma informação sobre as próximas palestras. No dia 3 de dezembro, próxima semana,
nós temos o Pedro Pinho. Pedro Pinho vai falar de uma forma bastante ampla sobre energia. O título que ele colocou para a palestra dele é Energia é mais do que soberania, é a vida das sociedades. Então, eu acredito que vai ser uma palestra bem assim filosófica, até uma coisa, né, realmente bastante ampla. E nós já temos também uma palestra marcada para o dia 15 de dezembro com o nosso colega Eli Abadi. Ele foi professor de geopolítica do petróleo, professor de processamento de petróleo, entende tudo de refinaria, de derivados, e está acompanhando de perto. Ele ainda é professor hoje, aposentou da Petrobras, mas dá aulas em diversas instituições sobre refino, sobre geopolítica, sobre preços de derivados. E ele vai nos dar 2 palestras. A primeira dele, ele optou por escolher a área das refinarias, né? O que está acontecendo com as refinarias, essa venda das refinarias e que possíveis, até eu vou cobrar que possíveis consequências isso pode ter para nós. Será que isso pode melhorar o preço? Acho. Vamos ver, né? E o dia 8 de dezembro, nós temos um palestrante ainda a confirmar, prefiro nem adiantar o nome dele, ele está com algumas questões aí que ainda não pôde confirmar, mas nos próximos 2, 3 dias a gente pretende fechar. Queria agradecer ao Clube de Engenharia por todo o apoio que está dando ao nosso grupo. A gente está tentando fazer uma agitação. Outro dia eu vi uma notícia de que 60% da inflação seria causada pelo preço dos derivados. E, realmente, apesar de estar na média dos preços mundiais, com esse dólar alto que nós temos aí, petróleo razoavelmente caro, já foi pior, mas o dólar muito alto, né, essa paridade internacional de preço mata a parcela mais pobre da população, mata mesmo, literalmente, porque a pessoa não tem dificuldade para cozinhar. Então, é uma coisa dolorosa para a gente que se preocupa com a qualidade de vida do cidadão brasileiro, como é que está vivendo. Eu queria passar agora a palavra, agradecendo também ao Márcio Patusco pelo apoio que está nos dando, para ele encerrar em nome do clube aqui. Ok, obrigado, Rubim. Agradecer mais uma vez ao Paulo César, né, pela gentileza de vir nos sacudir aqui com essas palavras que ele fez, que realmente coloca a gente em posição de deliberar e de pensar a respeito das consequências que tem essa postura que a Petrobras vem adotando, né, nesses últimos tempos, né? Então, vamos tentar reunir esse mosaico, né? Compor esse mosaico todo para a gente trilhar um caminho de defesa da sociedade e da própria instituição Petrobras, que sempre foi uma representante muito qualificada da nossa engenharia nacional, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, então, Paulo César, muito obrigado por nos colocar essas informações que vão subsidiar os nossos encaminhamentos aqui dentro do Clube de Engenharia. Então, com isso, a gente encerra esse evento, né? E vamos buscar mais informações nas próximas palestras nesse setor que o Rubinho aí está organizando. Muito obrigado a todos. O Paulo César deixou aberto algumas portas aí para a gente chamar ele de novo. Vamos lá, Paulo. Tá certo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos.